Bom dia, Paulo. Tudo bom, não? Tudo bem? Como estamos? Tudo certo. Fazia tempo que eu não te vi, hein? Pois é, faz um tempo mesmo. Aham. Essa função Roberto, nova de pai aí eu tô me virando nos 30. é uma nova profissão, né? Ah, é um trabalho turno integral. Vou pegar uma dica contigo, vou precisar daqui uns dias. Sendo que eu puder ajudar aí daqui uns dias. Daqui uns dias, final de Ah, outubro. que beleza. Ah, parabéns, meu. É, Parabéns, não sabia. ganhei um presente. Ah, que tri. Massa. Bacana. Roberto, primeiramente te agradecer por ter aceitado aí mais um convite nosso, né? Que a gente gosta muito de estar contigo. Tu é um cara tem uma linguagem muito completa e muito fácil para quem tem pessoas que têm maior dificuldade de entender, e tu consegue passar de uma forma muito clara, muito limpa, né, todo o teu conhecimento, que a tua aula ali no ano passado, quando a gente fez o evento de fisioterapia esportiva, foi muito boa, o pessoal adorou, né, e não é à toa que tu tá aqui hoje de novo com a gente. Queria te agradecer por estar cedendo teu tempo aí nessa função pai, fisioterapeuta, empresário, Sim. para estar aqui com a gente. Queria que Obrigado te aí pelo apresentasse, convite. É bacana, meu. aí, Roberto, pessoal, para eles te conhecerem melhor, tua experiência. Então, eu sou fisioterapeuta formado pelo IPA em 2004. Eu fiz um mestrado em fisioterapia esportiva, um mestrado profissionalizante na Austrália, na Curtin University, isso foi em 2006. Depois disso, eu fui morar na Europa, morei na Irlanda, praticamente aí 7 anos, quase 7 anos de Irlanda, onde eu trabalhei numa clínica de fisioterapia musculoesquelética e trabalhei com esporte também lá. Então, trabalhei com vários esportes, trabalhei com esportes irlandeses, que é o Gaelic Football e o Hurling, são esportes tradicionais de lá. Trabalhei com a seleção feminina de basquete, fui físio da seleção irlandesa de natação, fui físio do Connacht Rugby, então é um time profissional de rugby que eu trabalhei lá durante 3 anos. Isso era tudo trabalho paralelo à clínica, né? A clínica era sempre um trabalho integral e o esporte era em paralelo, né? E junto lá eu ministrava cursos com uma colega minha, ex-colega do mestrado da Austrália. A gente acabou dando cursos para fisioterapeutas lá na Irlanda também. E aí, isso, então, de 2004 até 2013. Então, em 2013 eu voltei para o Brasil, abri meu consultório aqui. Hoje eu estou com uma clínica onde eu tenho alguns colegas que atendem comigo, né? Já somos aí 6 físios na clínica. E em paralelo, daí eu também trabalhei bastante com a Physiowork, né? Dei bastante aula aí no pós-graduação desde que eu voltei para o Brasil. Então, desde 2014, se eu não me engano, eu tô com a Physiowork. Então, dando aula de pós-graduação, fiz um segundo mestrado, né? Esse segundo mestrado foi em dor lombar. Eu fiz em ciência da reabilitação na UFSPA, né? A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Isso eu acabei em 2020 e atualmente eu sou doutorando no mesmo programa. Então, que nem tu comentou aí, então me viro hoje entre atender, ser empresário, ser pai e doutorando. Então a coisa tá corrida, digamos assim. Imagino, É, imagino. E ao mesmo tempo a gente, né, te ouve falando tudo isso e a gente vê tempo, todo mundo tem 24 horas, né? é. Que nem fosse mais 24 horas, né? Mas não é assim. Não, querer seria bom, mas a gente consegue ter um exemplo aí que tu consegue fazer tantas coisas no meio disso tudo dentro das 24 horas. Poderia ter mais, né? Mas tem pessoas que dizem, não tem tempo para estudar. Tem tempo sim. A gente se vira, né? Claro que de vez em quando algumas prioridades vêm antes e tu acaba deixando algumas coisas de lado, mas cada um com a sua realidade, né? Dá para fazer, mas também de vez em quando é apertado. Então, Sim. o importante é conseguir gerenciar bem e ter saúde, conseguir levar a vida um pouco mais tranquila, porque senão o cara não. Mais Senão, leve, sim. senão não fica, não tá com saúde para cuidar da saúde dos outros, aí também não adianta, né?
Muito bem. A gente vê muito isso, né? O pessoal trabalha até as 9 da noite e não tem saúde, e final de semana é um negócio muito intenso e acaba deixando, né? O importante é ter esse equilíbrio aí, às vezes a gente dá uma surtada, né? Faz parte. Exato, exato. Aí repara, É assustar. reseta, né? E aí começa de novo. Beto, pessoal aqui tem solicitado, né, pra gente essa parte mais, tanto da parte dos cursos, mobilidade, flexibilidade, reabilitação em si, mas, né, quando a gente percebe muito isso, foi solicitado, né, esse ponto da avaliação, né, Aham. e pegando toda a tua experiência aí no meio esportivo, mas também no meio clínico, né? A gente sempre fala em esporte, todo mundo diz, vocês não atendem pessoas comuns. Não, a gente atende pessoas comuns, né? Sim. Só que o que eu quero te trazer hoje? As pessoas têm uma certa dificuldade em identificar as causas, né? Só olham o Aham. problema. Sim. Vou te dar um exemplo. Tempos atrás eu atendi uma senhora, uns 70 e alguns anos, e ela, não consigo fazer esse movimento com o braço, que me mostrava, o esquerdo ia. E aí eu olhei, tá, mas já fizeram? E eu, né, fui testando ela ali com o próprio movimento. E aí eu falei, peraí que falta uma coisa. Achei um Tiger Point aqui, Uhum. fez o movimento e ela, meu Deus! E para ela foi uau, né, porque ela já estava vindo e fazendo físio e não estavam achando. Beto, queria que tu falasse a importância, assim, né, de uma forma, a importância para ti das pessoas, fisioterapeutas, né, descobrirem, estudar mais o raciocínio clínico, como que eles pegam essa casca, né, essa experiência com o raciocínio clínico, para poder facilitar esse tratamento. O raciocínio clínico acontece desde o início, né? Desde que o paciente entrou na sala, né? No consultório, durante a entrevista, durante a avaliação e durante o tratamento, né? Então é um processo contínuo, né? Eu acho que o importante aí nessa fase é a gente poder ter perguntas mais abertas, né? Porque na faculdade, pelo menos no meu tempo, a gente era muito guiado assim, qual foi o mecanismo de lesão, quando que aconteceu, qual a estrutura que pode ter sido lesada, né? E no esporte isso até faz sentido quando são lesões agudas, né? Tu tem um trauma claro, né? Minha dor começou tal dia, em tal jogo, em tal momento, né? Então tá, então como é que foi, né? Para onde é que virou o tornozelo, para onde é que virou o joelho, como é que foi o impacto. Aí a gente começa a ter ali, por exemplo, algumas hipóteses diagnósticas locais, né? Estruturas locais que possam ter sido lesadas, né? Mas quando a gente pega daí paciente com uma dor persistente, né? Um paciente digamos, um atleta com dor persistente, a gente tem que começar a ampliar esse nosso campo de visão, né? Então, talvez o mecanismo de lesão ali não seja importante, até porque talvez não tenha um mecanismo de lesão, né? Não, a pessoa nem lembra como é que a dor começou, né? Então fazer perguntas abertas, né? Talvez seja algo, começar pelas perguntas abertas, né? Me conta a tua história. E numa dessas o paciente vai dizer assim, hoje em dia eu sou maratonista, mas quando eu era criança eu gostava, sei lá, de jogar futebol. Ou eu fui atleta de ginástica, né? E desde lá que eu fazia ginástica, eu tinha uma dor no meu tornozelo, né? Então talvez ele comece a história da onde ele acha que o problema começou, né? Ou isso pode trazer também já crenças do paciente desde então, né? Agora eu falando sobre isso, eu lembrei de uma paciente, né? Eu atendi uma paciente que queria fazer uma meia maratona. E ela estava com dor, tinha uma dor bem na linha glútea, assim, né? Era uma dor bem específica. Eu perguntei, tá, e como é que começou essa dor? Não me lembro.
Mas aí eu assim, tá, mas me conta uma tua história desde o início. Na verdade, eu tenho dor desde que eu era dançarina. Eu era dançarina de balé, dançava muito. Comecei a ter aquela dor com 16 anos de idade e ela veio para mim com uns 35, né? Então ela começou a contar a história. E aí, né, pô, desde que era dançarina, deixou de dançar porque tinha dor nessa região, né? Que ela achava que era glúteo ali, quadril, não tinha certeza. E aí ela veio fazendo, e aí depois de dançar, eu desisti de dançar por causa dessa dor e comecei a correr e estava correndo bem. E agora que eu comecei a dar mais volume, comecei a ter mais dor, né? Essa dor piora com intensidade de treino, com volume de treino. Só que ninguém sabe o que é. Já fiz exame de imagem, já fiz, fui em vários profissionais e ninguém achou o problema ainda. Então essa guria já tinha aí 20 anos, né, mais ou menos, de dor nessa região, que vinha e voltava, né? Então, quando esse tipo de paciente chega pra gente, o que a gente tem que pensar, né? Bom, primeiro, naquela região, quais são os locais que podem causar dor ali, né? Quais são as possíveis fontes de dor? Aí a gente começa a listar algumas coisas, né? Pode ser a articulação do quadril, pode ser o labrum, pode ser tendão, pode ser dor irradiada da lombar, né? Ela pode ter uma dor persistente e com 20 anos aí de história, provavelmente vai ter outros fatores aí influenciando essa dor, né? A gente vem falando dos fatores biopsicossociais, mas o que dentro da história desse paciente de repente mantém essa dor, né? Claro que a cronicidade vai ativar uma neurotag que talvez seja facilitado para produzir essa dor, né? Mas será que os fatores psicossociais são muito importantes nesse paciente ou não são, né? Quais são os fatores que agravam a dor? Quais são os fatores que aliviam a dor? Então, isso são fatores, isso faz parte do raciocínio clínico que é importante, né? Porque muitas vezes o paciente não se dá conta do que alivia, do que agrava a dor, ou ao refletir sobre isso, começa a dar conta de algumas coisas que não tinha se dado conta antes, né? Então, essa paciente, por exemplo, ela referia a dor, que nem eu falei, com aumento de volume, aumento de intensidade, mas no momento que ela foi me ver, ela sentia dor até para sentar numa cadeira mais rígida, né? Uma dor pontual. Então, a gente começa, mas o que será que está acontecendo, né? Como é que é o tipo de dor? Isso também é importante, que a gente acaba não aprendendo muito na faculdade, né? É uma dor empontada, uma dor enfisgada, é uma dor em queimação, é uma dor latejante, que isso vai nos dar alguma orientação. Será que é nervo? Será que é vascular? Será que é tendão? Né? Ou será que é uma dorzinha chata que pode ser articular? Né? Então a gente começa a ter outras informações na história do paciente que acabam nos direcionando para o que testar. Né? Então, perguntas abertas para começar, perguntas de fatores agravantes são bons, né? Agravantes e atenuantes, né? O que alivia a dor desse paciente, para ver se tem alguma informação contrastante né? No caso desse paciente, né? Que mais? Outra coisa que é importante ter é uma base de conhecimento ampla, né? Então, o cliente falou ali no início da live, ali, né? Que o pessoal faz bastante curso de mobilização, de liberação, né? Mas tu ter um conhecimento amplo de possíveis patologias e um bom conhecimento anatômico, biomecânico é importante para a gente poder ter inúmeras hipóteses diagnósticas, né? Se a gente tem conhecimento limitado no cotovelo, o cara vai pensar, não, tá, é um cotovelo de tenista. E acabou a conversa. Né? Porque eu não sei mais nada sobre o cotovelo. Né? Mas o que mais pode dar dor no cotovelo? Né? Pode ser o tendão, pode ser o nervo, né? O interósseo, pode ser o nervo radial, pode ser dor irradiada cervical, pode ser uma fratura por estresse, pode ser um câncer, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento amplo é importante para ter inúmeras hipóteses diagnósticas. Né? Então, isso vem com o tempo, vem, mas se a gente não estudar, não vai vir. Né? Tem que estudar também. Né?
Então, eu acho que eu iria por aí, né? Nessa parte do raciocínio clínico avançado, né? Maravilha. Tu colocou uma pauta que é muito importante, né? E muitas vezes ocorre, né, de paciente chegar com uma patologia determinada. Uhum. E já aconteceu isso, chegou uma paciente para mim, no final do ano passado, e ela tinha ido, não lembro para qual país, mas era um país que tinha neve, ela estava fazendo caminhada, e a bota pesada, tipo, 30 centímetros de neve e tal, e ela chegou com dor, e eu não lembro o que o médico tinha dado para ela. E eu comecei a fazer a reabilitação dela ali. Eu falei, isso aqui é uma tendinite. Ah, não, isso não é. O médico disse que não é uma tendinite. Eu falei, não, isso aqui é uma tendinite. E daí eu comecei a avaliar ela, assim, né? E muita palpação. E aí as coisas começaram a se ligar, né? Eu falei, isso aqui é uma tendinite. E ela, não, não é. O médico falou que não é. Ela insistiu que não era. Eu falei, vai em outro médico, né? E ela foi no médico, fez o exame que ela não tinha feito exame de imagem, fez o exame de imagem, era tendinite no tendão aquileu. Daí ela voltou, como é que tu sabia? Eu falei, é porque, tipo, todos os sintomas que estava tendo, né? A palpação ali mostrava uma tendinite, né? E Sim. ela, mas o meu médico ele falou, eu falei, é que a gente, na prática, a gente vai aprendendo isso, mas é muito importante isso que tu falou, né? A gente, tu pegou do cotovelo de tenista, a epicondilite Uhum. lateral, é isso ponto. Não, pode ser várias outras causas, né? Pode ser um Sim. tumor, realmente. Uhum. Isso é legal, Paulo, que tu trouxe, porque na verdade isso são reconhecimentos de padrões clínicos, né? Tu ter um conhecimento amplo vai te dar uma base de conhecimento para tu reconhecer padrões. Mas a experiência em atender paciente vai ser mais rápido esse reconhecimento de padrão. Então, nesse teu caso aí que tu trouxe da tendinopatia do tendão de Aquiles, né, ela foi contando a história, descrição de sintomas, fatores agravantes, e aí tu, não, isso aqui tem muito cara de tendinopatia, né? E tu que tu foi firme, não, é sim, é uma tendinopatia. E ela, não é, e tu, não, então conversa com outro médico, pra, né? Claro, às vezes, quando o paciente está tão fixado na ideia do médico que acaba não aceitando a nossa opinião, né? E eu acho que tu foi bem feliz em encaminhar para um outro para confirmar o teu diagnóstico, né? Uh, então, esse reconhecimento de padrões clínicos é muito importante, né? Aí, voltando para a história dessa maratonista, ex-bailarina, foi bem interessante, que aí ela acabou trazendo um exame de imagem de, tipo, 15 anos antigo, que mostrava um edema de quadrado femoral, tá? Nossa. E aí ela, pô, quadrado femoral era bem no local onde ela estava referindo dor. E digo, olha, talvez esse exame seja importante, né? Só que eu fui ver, eram os dois quadrados femorais que estavam com edema, não era só o que doía, né? Só o lado que doía. Aí eu, tá, mas vamos ter que descartar, né? Então ela tinha dor pontual, ela tinha dor que era pior com movimento, né? Com volume, ela tinha dor que era pior pela manhã, e ela tinha dor que era pior com compressão, que era quando ela sentava na cadeira, né? Não tinha formigamento, não tinha dormência, não tinha dor irradiada, não tinha dor lombar, né? Não tinha limitação de movimento. Então, por aí eu fui eliminando algumas coisas. Bom, não tem dor lombar, não tem limitação de movimento, eu já achei que não era nem lombar e nem quadril, né? Claro, fiz testes de ADM, tanto de lombar quanto de quadril, e não tinha. Na verdade, quando ela fazia flexão lombar, no final, ela tinha uma ótima amplitude, sendo ex-bailarina, né? Ela Uhum. colocava a palma da mão no chão, né? Sem flexionar os joelhos. Só que isso reproduzia a dor dela, né? Isso dava uma dor bem pontual na linha glútea. E aí eu, tipo, vamos, então, o que pode ser ainda, né? Eu eliminei algumas articulações, mas ainda fiquei na dúvida. Não, tá, mas pode ser o quadrado femoral. Mas assim também, naquele movimento ali, ela estava fazendo um estiramento de isquiotibiais junto com uma compressão, né? Porque tu tá alongando o posterior a tua cruzada isquiática está comprimindo a origem dos isquiotibiais. Então eu fiquei na dúvida do que poderia ser. Então como é que, né, pensando nisso, né?
como é que um fisioterapeuta poderia avaliar e fazer um teste diferencial? Os isquiotibiais, a principal função é flexão de joelho, né? E quadrado femoral, a principal função é rotação externa de quadril. Então, eu poderia colocar ela numa posição, né, que reproduzia o perto da dor dela. Por exemplo, aquela posição de flexão lombar é bem parecida com a do Laseg, né? Então, eu poderia colocar ela na posição de Laseg ali, né, no SLR, fazer uma flexão máxima e ver se eu reproduzia a dor. Tá, reproduzi dor. Então, como é que eu diferencio aqui entre quadrado lombar e isquiotibiais? Eu poderia resistir, né, segurar no pé da paciente e resistir uma rotação externa de quadril e ver se isso aumenta ou diminui os sintomas. E a outra coisa, isso para testar quadrado femoral. E o outro seria só no calcanhar resistir uma flexão de joelho e ver se isso reproduzia sintomas. Simplesmente aí aplicando cinesiologia, né? Não estou fazendo nenhum teste mirabolante, né? Não é um teste específico ortopédico, mas é um teste de função, né? Que a gente consegue diferenciar. Se tu está suspeitando, por exemplo, uma tendinopatia, tu tem que testar o músculo que ativa aquele tendão, né? E aí, ao fazer a flexão de joelho, reproduzir a dor dela. E a rotação externa de quadril não fazia diferença nenhuma. Então, na minha cabeça, aquele exame de imagem que mostrava aquele edema no quadrado femoral não era tão importante. Porque ela tinha os dois lados, e dois, porque o teste de rotação externa era negativo, né? Então, apesar do edema, não estava preocupado com aquele edema, né? E aí que entra de novo a gente poder estudar, né? Nos últimos anos, aí tem, os estudos da Ebony Real e da Jill Cook têm mostrado que fazer exercícios isométricos para o tendão eles servem como anestésicos, né? Então, o que a gente poderia fazer para confirmar isso, né? É fazer um exercício isométrico, 4 séries, 5 séries aí de 45 segundos, e ver qual é a resposta desse exercício no mesmo teste que a gente tinha feito antes, que no meu caso era a flexão de joelho. Então eu fiz lá com ela, coloquei numa posição, ela estava em posição de supino, com o quadril a 90 graus e o joelho a 90 graus, com o calcanhar apoiado no meu ombro. E a função dela era só fazer força contra o meu ombro. Fez 4 séries de 45 segundos e eu fui e retestei ela. Retestei tanto no teste de força quanto na de flexão lombar. E o sintoma dela tinha diminuído. Não tinha zerado, né? Mas tinha diminuído. Aí bom, tá fazendo sentido ser tendinopatia, né? Qual é a outra coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, né? Então, poderia, no tendão, se a gente está suspeitando que é aquele tendão, a gente aplicar uma força transversa ao tendão, tanto faz a direção, qualquer força transversa, ou mesmo uma força de compressão não no local da dor, um pouco distante do local da dor, uma força de compressão, porque o que isso faz? Isso muda a linha de ação de força do músculo tracionando no tendão. Então a gente acaba usando fibras diferentes que não as mesmas de sempre. E isso tende, numa tendinopatia, tende a diminuir o sintoma. Então tu está confirmando o teu diagnóstico de tendinopatia, né? Então vejam que na verdade a gente está fazendo aplicando o conhecimento atual, né, que é esses estudos da Ebony Real e da Jill Cook. A gente está usando o conhecimento básico de cinesiologia, né, usando uma pressão transversa, que de novo é conhecimento anatômico, biomecânico, né, para confirmar ou para negar o nosso diagnóstico, a nossa hipótese diagnóstica, né? Então, de vez em quando a gente passa a faculdade pensando, para que eu vou estudar tanta anatomia? Para que eu vou estudar tanta cinesiologia? Né? Eu tive uma ótima professora de cinesiologia que fazia a gente pensar muito. Né? Alguns devem conhecer, a Flávia Martinez. Ela era espetacular e fazia a gente raciocinar no movimento enquanto a pessoa faz o movimento, quais são os músculos que estão funcionando. E isso, cara, usa até hoje. Né? Então, e se a gente não tem uma boa cinesiologia, vai e estuda, né? Porque ainda dá tempo de aprender, né? E ela aplicava em qualquer momento, né? E em várias áreas, né? Não só na fisioesportiva, mas na musculoesquelética, na fisioneurológica, né? Então tem N áreas aí que a gente poderia usar, né? Perfeito. Beto,
mais uma vez falou uma coisa muito importante. E antes tinha falado, a gente aprende na faculdade algumas coisas, né? Tipo, a questão da avaliação. A forma que eu aprendi a avaliação foi a mesma minha. Eu lembro que eu tinha era muita folha ali para preencher, que era tudo. Hoje deve ser tudo computador, mas antes era tudo na mão. Era chato fazer uma avaliação. E acredito que seja isso um dos fatores que muita gente não avalia paciente de uma forma funcional, né? E tem essa dificuldade. E aí tu traz à tona algo que para nós, fisioterapeutas, até o mesmo profissional de educação física, cinesiologia, né? Dar o movimento, quais são os músculos, quais são as inervações, óbvio, saber todas as inervações é uma coisa muito complexa, né? São várias, mas saber o que cada músculo faz, né? A função primária de cada músculo, primária só, né? É legal a gente saber. E ainda é tempo da gente aprender isso e trazer para nossa prática, né? Para fazer uma total diferença. Beto, das perguntas aqui que eu tenho para te fazer, são várias e sem querer tu vai falando sem eu nem ter te perguntado elas. O que é bom a gente bater papo com quem é da área, né? Que a gente vai fluir no assunto. Quais são os principais desafios que os fisioterapeutas eles podem enfrentar ao aplicar o raciocínio clínico avançado em situações complexas de lesões esportivas? Como você sugere superar esses desafios? Eu acho que a gente tem que diferenciar lesões complexas traumáticas e não traumáticas, né? As traumáticas eu acho que elas são complexas, mas são claras, né? A gente já sabe que está lesionado e a gente sabe que vai levar um tempo e o paciente, nosso atleta, vai saber que, putz, eu tive um trauma que nem vamos pensar agora na lesão ali que o Marcelo acabou ocasionando no jogador lá. Cara, aquele atleta sabe que foi uma lesão seríssima e ele sabe que é complexo, vai ter que fazer cirurgia provavelmente e que o tempo de retorno vai ser muito longo, né? Então, nesse caso, apesar de ser complexo, é mais fácil porque o paciente já aceitou, né? Agora, naquele paciente que tem uma dor lombar persistente, um atleta com dor lombar persistente, que ela vem e vai, início insidioso, né? Não teve um mecanismo traumático, o que faz, né? Como é que, ou a pubalgia, né? Aquele início gradual, o cara tem uma dor e acaba não sendo afastado, né, do treino. Esses acho que são mais complexos de a gente atender, porque a dor não é forte o suficiente para afastar ele imediatamente. O trauma não teve um trauma claro, que é grande o suficiente para afastar ele imediatamente. Então a gente tem que gerenciar a dor desse paciente. Eu acho que aí que é o mais difícil, né? Ou, por exemplo, anos atrás também, né? O Luan do Grêmio tinha uma faceite, uma fasciopatia plantar, né? Como é que a gente gerencia isso? Isso que é o complicado, porque aí tem que gerenciar o atleta, o técnico, o gerente do time, né? A equipe de saúde. Então, aí que é o que eu acho que é o furo mais embaixo, né? Então, eu acho que quando o atleta está num clube de alto nível, tu tem mais condições, assim, né? Tu talvez tenha testes fisiológicos, testes de sangue para ver qual é a capacidade do atleta, se ele está ou não no período de fadiga, se é a hora ou não de afastar, né? Mas quando a gente está num clube mais amador ou um atleta nosso, né, um atleta amador nosso, sei lá, um triatleta, um maratonista, um nadador que está com uma dor persistente, como é que a gente faz para avaliar esse paciente, né? E aí que a gente tem que ter essa visão mais ampla, né? Teve um mecanismo traumático ou não? Foi início insidioso? Como é que é o tipo de dor? Quais são os fatores agravantes? Né? Tu falou ali antes de avaliação funcional e muitas vezes a nossa avaliação funcional vai depender do fator agravante. Né? O nadador lá que tem dor no ombro, o cara desportivo, eu tenho dor no ombro depois que eu nado 5 quilômetros. Vai fazer um teste lá de lata cheia, lata vazia, talvez não seja suficiente para causar dor no paciente. Você vai ter que botar o cara
numa posição que ele está simulando a natação, colocar naquela amplitude e fazer força naquela amplitude que ele usa na piscina. Então, o teste funcional é o fator agravante do paciente, né? Aí, voltando ali, coisa que vai investigar, a gente vai ter que investigar a rotina de sono desse paciente, como é que é a qualidade e a quantidade de sono, fatores, né, de estresse, ansiedade, como é que isso impacta na vida do paciente, né? Então, a gente vai ter que ter um olhar mais completo e aí sim levar bastante em consideração fatores psicossociais que possam estar influenciando esse paciente, né? Então acho que é aí que fica um pouco mais complicado para o físio e cuidando também, porque aí outra coisa que acontece é o seguinte, né, que eu acabo falando no curso de raciocínio clínico, é que a gente acaba procurando o que a gente quer achar. Então, a gente tem que ter cuidado nisso, né? Não ter um diagnóstico preferencial, né? A gente tem que ter um diagnóstico, várias hipóteses diagnósticas, né? Para ter um pensamento mais amplo. E outra coisa que acontece é o seguinte, de repente o físio vai lá e faz um curso de agulhamento seco no final de semana. Então, todo mundo que entrar na segunda-feira vai ter dor porque tem um ponto gatilho, né? Vai ser uma tendência natural nossa, né? O cara fez um curso de Maitland. Então, todo mundo vai ter dor na segunda-feira porque tem algum problema articular, de mobilização articular. Né? O cara fez curso de educação em dor. Então, todo mundo tem dor porque não entende sobre dor, né? E tem que explicar para ele que dor não é igual a lesão. E não é assim, né? Então, a gente tem que conseguir dosar bem isso aí, né, para poder tratar e traçar um plano de tratamento. Isso não é nem na primeira consulta, assim, tratar um plano de tratamento individualizado para aquele paciente, né? Talvez esse paciente com dor, esse jogador, né, nosso atleta com dor lombar, ele precise dormir mais ou comer melhor ou achar momentos de lazer que ele fique menos estressado, né? Só que tu não vai dizer isso pro paciente, tu tá muito estressado e tu tem que relaxar. Tu tá muito estressado, tem que fazer meditação, né? Tu tem que fazer com que o paciente reflita sobre os problemas dele, o que ele acha que pode estar contribuindo para a dor dele. E se tu, o fisioterapeuta, acha que os fatores psicossociais são importantes, é tu fazer ele refletir sobre isso e ver se ele realmente concorda com isso. Aí se ele concordar, se ele fazer, realmente, quando eu estou mais estressado, quando eu durmo menos, eu acabo tendo mais dor. Então então o que tu entendeu dessa nossa avaliação? Tá aí, como é que tu pode abordar esses pontos? Né? Como é que tu pode modificar eles? O que tu poderia fazer diferente? De repente o cara diz pra ti, cara, eu acho que pra eu relaxar eu preciso ir pescar. Beleza, então não vou te mandar fazer uma meditação. Né? Então vai pescar para poder relaxar. Eu preciso ficar mais tempo com meu filho para poder relaxar. Tá legal, beleza? Então vamos mudar um pouco a tua rotina do estilo de vida para que tu tenha movimentos de relaxamento e ver qual é que é o impacto disso na tua dor. Então, são outras coisas. De repente, aí, de novo, voltamos para os movimentos agravantes e atenuantes, né? De repente, pega um movimento agravante, um teste funcional, que é o paciente que vai determinar qual que é, porque ele vai te contar na história, né? Eu sinto dor toda vez que eu corro 5 quilômetros. Ou eu sinto dor quando eu vou fazer treino de força e vou fazer um LPO, e eu sinto dor fazendo um clean, um snatch, ou fazendo um treino de força, sinto dor fazendo terra. Então deixa eu ver tu fazer terra. O que tu faz enquanto tu faz o terra? Aí a gente, o fisioterapeuta, avalia o movimento, mas não só o movimento, o comportamento dele durante esse movimento. Será que esse paciente curva a coluna demais? Será que ele empina, né? Estende a coluna demais? Será que ele tranca a respiração? Será que ele contrai o abdômen excessivamente? O que ele pensa enquanto está fazendo o movimento, né? Onde é que está o foco dele fazendo o movimento? E aí ali a gente pode tentar fazer alguma estratégia que gere uma modificação de sintoma.
eu tô muito focado em empinar a bunda enquanto eu tô fazendo terra, porque é assim que eu fui dito. Tá, então vamos de repente trocar a estratégia. Pensa em flexionar um pouquinho o joelho, pensa em empurrar o chão e ver qual que é a resposta que tu tem ao fazer o movimento, né? Fiz um movimento de novo, com uma estratégia nova, tá? Como é que tu te sentiu? Né? Não pergunta assim, ficou melhor? Tá com menos dor? Né? Não, pergunta, como é que tu te sentiu? Na real, putz, não notei diferença nenhuma. Tá, então vamos mudar a estratégia de novo. Não, eu notei que parece que ficou mais leve a barra. Ou parece que eu me senti mais livre, menos dor. Tá, então o que tu fez diferente? Então, eu flexionei o joelho e relaxei, empurrei o chão. Né? Então, aí, como é que tu pode fazer isso no teu treino? Sabe? Então, fazer com que o paciente reflita e entenda o porquê que aquela estratégia nova causou um alívio de dor. Né? Ou talvez ali, outra coisa que eu acabei fazendo com o paciente bastante, atendi semana passada um paciente aí com dor agora acho que eram uns 7 anos de dor lombar, só que agora está dando dor de travar, de levantar e não conseguir ficar ereto, assim. E aí eu fui ver o movimento dele e ele, com muito medo de se abaixar para pegar o gesto do chão. Só que ele baixa mesmo assim. Aí na hora de voltar ele trava. Aí eu fui filmar o movimento para ele, e é isso que é bom a gente usar. A gente pode usar o celular do paciente mesmo, o nosso celular, filma o movimento e mostra para o paciente, olha só o que tu tá fazendo, o que tu vê aqui. E na real eu vejo que não, me parece um movimento normal, de tal, onde é que tu tá te mexendo. Aí ele, na real, acho que eu mexo mais as costas, a parte de cima das costas, e mexo mais o quadril. Ele tá aí a lombar, o que tá acontecendo? Não, minha lombar tá uma tábua. Digo, é exatamente isso. Então, o que está acontecendo aqui? Tô girando. E ele já, não sei por quê, eu tô com muito medo, eu tô com medo de me abaixar. E o medo faz o quê? Com medo me protejo. Tá, e se protegendo, como é que a gente faz para se proteger? Eu não curvo as costas e contraio mais, eu faço muita força na minha barriga e nas minhas costas para proteger a lombar. E digo, isso tem te ajudado ou tem te piorado? O cara, pois é, mas eu acho que se eu relaxar, eu vou piorar. A gente então vamos experimentar. Né? E aí começa a fazer uma exposição. Nesse caso, eu ia dizer uma exposição gradual, só que nesse caso, eu fiz uma exposição muito drástica. E foi interessante que eu fiz 2 intervenções de flexão. Ele fez 2 séries de 10 repetições de flexão lombar invertida. Ele começava já fletido e fazia extensão de joelho e baixava. Então ele fazia um movimento tipo, ele já estava curvo, né? Então ele subia o quadril e baixava, né? E aí na segunda série, o que aconteceu? O cara travou, não conseguia se mexer, eu urrava de dor. E eu, caraca, fiz demais. Né? Não, essa exposição, eu fui muito agressivo. Aí tive que botar ele deitado na maca de novo, fazer um exercício de relaxamento para ele conseguir entrar com o parasimpático, né? Sistema nervoso parasimpático, para relaxar ele. Aí a dor começou a baixar. Aí eu fiz alguns movimentos que não eram ameaçadores para ele, a dor diminuiu. Aí eu botei ele de pé de novo. Mas ali eu tive que, como eu já tinha visto isso algumas vezes acontecer, eu fiquei tranquilo. Mas eu imagino que isso para um físio mais recém-formado, ou com menos anos de experiência, possa ser muito apavorante e o físio travar. Agora o que eu faço? Entra em desespero também. Entra em desespero também. Né? Então, nesse caso, o físio tem que tentar manter a calma, né? E mostrar para você, não, já vi isso antes, calma, relaxa. Vamos controlar a dor de novo, né? Claro que essa sessão, que normalmente seria 1 hora, eu levei 1h45 com ele, né? Foi um paciente mais complexo, né? E aí ele voltou na segunda semana e eu pedi, ele não saiu convencido das minhas orientações. E eu só pedi, cara, experimenta o que eu estou te sugerindo, né? Mandei um videozinho de suporte para ele olhar e vi que outras pessoas também já tinham passado por algo parecido. Isso é interessante a gente ter na manga, né? Cara, ele voltou na outra semana, aí ele tinha feito um exercício de tração. Ele mesmo se pendurou numa barra e fez tração, aliviou a dor.
Bom. Fez um pilates muito leve, a dor aliviou. E aí ele veio para mim no dia seguinte bem melhor, né? Com dor ainda, mas bem melhor. E aí ele fez algumas coisas que eu não tinha sugerido. E na cabeça dele foi assim, cara, eu tava indo mal e eu fiz dessas coisas e melhorei. Eu digo, tá, mas por que tu acha que tu melhorou? O que fez tu melhorar? Porque ele não fez bem as coisas que eu sugeri, né? Só que se for pensar, o cara fez uma autotração. Ele digo, tá, quando tá pendurado, o que tu faz? O que acontece na coluna? Ah, no fim, eu acabo relaxando as costas para conseguir sentir essa atração. Tipo, beleza, então tu fez um relaxamento. E aí no Pilates, o que tu fez? Ah, fiz só movimentos leves de flexão, de rotação. Eu digo, tá, e o que tu não... Isso tu faz 2 vezes na semana, 1 hora. E tu te sente melhor. O que tu faz o resto do tempo? Ah, não, aí eu tento não curvar a coluna. Eu contraio a barriga para me proteger. Eu digo, sim, e tá te adiantando? Ele, pois é, não tem dado certo. E o que tu fez ontem que te ajudou? Ah, eu relaxei. Eu digo, o que tu vai fazer? Pois é, acho que tem que relaxar mais, né? Sabe? Então, tipo, apesar de ele não ter feito o que eu pedi, o que ele fez resultou no que eu tinha pedido, né? E aí meu trabalho dele com ele foi só fazer essa reflexão. E aí depois eu botei, o que eu fiz para reforçar? Botei ele deitado, fiz flexão da coluna, botei ele em quadra-apoio, ele fez flexão da coluna e já botei ele fazer um Jefferson Curl, né? Que é um reforço de lombar com flexão lombar, da carga em flexão lombar. E ele se sentiu melhor, né? Eu digo, viu, tu tá fletindo a coluna, tá dando carga, tá relaxando e tá comendo... Ah, pois é. Eu digo, tá, então... Só que como eu já sabia que eu tinha gravado ele na semana anterior, ele era um paciente de alta irritabilidade, eu digo, tá, mas olha só, agora que num ambiente que tu não tem muito controle, nós vamos diminuir o teu risco. Então, tudo que tu tiver muito medo de fazer, tu não vai fazer. O que tiver um pouquinho medo de fazer, tu pode experimentar. Mas vai experimentar como? De forma relaxada e com foco nas pernas, não na lombar. Né? Então, e aí tu vai mudando o mindset do paciente, né? Então, isso vai depender muito de cada paciente. Eu estou vendo que nosso tempo está acabando aqui, mas eu vou trazer a história de um outro paciente, que era um paciente ali de 37 anos de idade, dor lombar, crônica já, né? E aí eu fui ver o estilo de vida do cara. O cara é empresário, não treinava, era sedentário total, fumante, bebia todo dia e comia sempre. Ele era solteiro, né? Um empresário jovem, não cozinhava, ele só pedia comida em casa. iFood. Né? Então, tipo assim, é de cara, olha só. Então, tu tem uma disfunção mecânica aqui, tá, tu até tem, né? Ele tinha um padrão flexor, então ele flexia muito a lombar dele. Ao contrário desse outro que eu falei do nadador aí, né? E eu digo, cara, olha só, eu posso até te mudar a tua mecânica que vai talvez te ajudar um pouquinho. Só que tu vai ter que mudar teu estilo de vida, né? Olha o que... Aí né, pra ele eu fui lá e expliquei, olha como é que a dor funciona. A dor funciona assim, né? A gente tem limiar de dor, né? Que serve para nos proteger de alguma lesão, mas algumas vezes esse limiar pode ser alterado por N motivos, dentro deles X, Y, Z. Então, eu apresentei N motivos que poderiam afetar o sistema, o nosso limiar de dor e, consequentemente, o nosso sistema nervoso central. Eu digo, dentro disso aqui, o que tu tem aqui que te agrava, né? Que pode estar contribuindo para a dor? Cara, quase tudo, né? Fumo, bebo, como mal, não durmo direito, estou estressado e sou sedentário. Eu digo, tá, o que tu pode fazer então? E, bom, a primeira coisa é deixar de ser sedentário. Eu digo, exato. O que mais pode fazer imediatamente? Eu posso, na real, começar a cortar minha bebida, né? Aí eu digo, não espera que na primeira semana tu pare de beber e pare de fumar. Mas isso a longo prazo é uma coisa que tu vai ter que trabalhar, que é importante para ti, não só para a saúde musculoesquelética, mas na saúde como um todo. Cara, na primeira semana ele já saiu de 7 dias por semana bebendo para 3. Né? Isso é um absurdo. Ótimo, excelente, né? Aí começou a caminhar, beleza. Aí entrou no funcional. Cara, não gostou do funcional, não teve jeito. Tá bom, beleza, cara. Então o que tu quer fazer? Eu posso jogar tênis. Vamos voltar pro tênis. Sim. Mas eu posso? Pode.
Não tem, cara, tu não tem uma lesão, né? Tu tem dor, vai jogar um tênis, vamos ver o que acontece. Jogou uma parte de tênis, ficou um pouquinho rígido. Digo, sim, né? Faz quanto tempo que tu não faz nada? Vai ficar rígido, né? Sabe? Então, tipo assim, esse foi o paciente que eu tive que me preocupar mais com o estilo de vida do que com a mecânica em si. Claro. Né? Então, e os dois pacientes com dor lombar, né? Então, cada um vai ser um paciente diferente, né? Certo. Beto, eu sei que o tempo tá apertado. Então, 5 para as 10. Como tu tá? Vamos até as 10, tá show. Só para a última pergunta, que eu acho que ela é muito importante, tá? A gente sabe que quanto mais formações, né, legal a gente conseguir ter na nossa caixa de ferramentas para auxiliar nosso paciente. Mas, assim, ó, de uma forma muito objetiva e clara, né? Hoje em dia, para o fisioterapeuta fazer uma avaliação, um raciocínio clínico avançado, tá? Já falou sobre, eu faço um curso de dry, eu uso aqui. Eu faço curso de Maitland, eu vou usar. A gente sempre quer usar o que a gente aprende, certo? Uhum. E aí, todas as ferramentas que a gente tem, assim, tipo, que tu diria assim, olha, para fazer o raciocínio clínico, tá? Chegou o Pablo. Pablo agora, Pablo sempre correu, agora o Pablo resolveu correr provas, né? Porque ele quer diminuir tempo, quer se superar. E aí o Pablo tem sentido uma dor, sei lá, no joelho, tá? Uhum. Parte medial do joelho. Que é fundamental assim para o fisioterapeuta avaliar e reavaliar, porque é muito importante a reavaliação, que tu já falou aqui algumas vezes, né? Sim. Hoje, o que tu deixaria assim de recado? Olha, vocês precisam fazer isso, isso, isso. Quais recursos tu utiliza para fazer uma avaliação, né, um raciocínio? O básico, o que tu indicaria? Cara, assim, primeiro pergunta aberta, né? Começa com pergunta aberta, me conta a história. Por aí, tá? Depois identifica fatores agravantes e atenuantes. Aí aqui tu já vai ter o teste funcional que tu vai fazer, certo? Tá. Aí normalmente tu vai conseguir reproduzir a dor do paciente. Normalmente do atleta a gente consegue, tá? Beleza, reproduzir a dor do atleta com teste funcional. O que eu posso fazer para modificar esse sintoma, certo? Aí de repente, vou mexer, tu falou do joelho. Vou mexer na patela femoral. Aliviou, aumentou a dor. Vou mexer no tendão. Aliviou, aumentou a dor. Vou mexer na tíbia femoral. Melhorou, aumentou a dor. Na verdade, eu vou... O que pode dar dor? Aí outra coisa importante, né? Isso aqui eu falei tudo de coisas locais. Aí tem que pensar o que é fora dessa região que pode irradiar a dor para cá. Então, por exemplo, no joelho. O que pode irradiar a dor para o joelho? O quadril e a lombar. Então, avalio os dois para ver se estão influenciando ou não o joelho, né? Então, eu acho que fazer alguns testes de modificação de sintomas clareia muito o que pode estar contribuindo para aquela dor, né? Então, eu começaria nesse sentido aí, né? Aí, outra coisa importante que é no atleta, a gente avaliou localmente, fez testes distais para ver se alguma outra região está contribuindo para a dor do paciente naquele local. Mas é importante a gente avaliar a cadeia cinética como um todo. De repente, tu é um cara que teve uma tendinopatia infrapatelar, né? Tá, mas será que é porque a gente errou a carga de treino do quadríceps? Ou será que é porque o tríceps fissural é fraco, ou porque o glúteo é fraco, ou porque os abdutores do quadril não funcionam bem, e a gente acaba sobrecarregando o joelho, né? Então, quando a gente acaba focando numa tendinopatia, por exemplo, só tratar o tendão, só que como é que está a cadeia cinética como um todo, né? Então, no atleta a gente tem que ter esse cuidado também, né? Então faça perguntas abertas, fatores agravantes, atenuantes, modificação de sintomas, avaliem articulações ou regiões distais àquela que está sofrendo a dor, né? Porque a gente pode ter dor irradiada por algum outro motivo.
né? E aí, a partir daí, tracem o plano de tratamento do paciente. Show de bola, Beto. São 10 horas. Certo? Na lata. Verdade. Beto, te agradecer mais uma vez aí por essa aula no meio da manhã aí, que sem dúvida vai ajudar muitas pessoas, né? E já fica um convite para uma próxima dentro dessa tua agenda aí. Tá, não, vamos combinar. Obrigado pelo convite. Fico feliz que a gente tenha conseguido conversar e aí a gente marca uma próxima, então. Beleza, Roberto. Bom dia aí. Feliz Dia dos Pais já antecipado. Obrigado, para ti também. Aí, pai fresco. Obrigado. Valeu, Então, Beto. Até mais. abraço. Tchau, tchau.